E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula passada estávamos estudando sobre os pronomes, estava especificando os tipos de pronomes, então vamos dar continuidade aos pronomes. Vamos junto, acompanha aí. Bom, eu queria falar sobre o uso dos pronomes demonstrativos. Muita gente, fiz até um mapa mental aqui para você, do uso dos pronomes demonstrativos. Muita gente confunde demais, principalmente o este, esse, esta, essa. Quando que eu uso? Eu sou muito questionado sobre esse tipo de pergunta. Bom, nós temos algumas situações. 4 situações para você usar este e esse de modo diferente. Então, vamos estudar essas 4 situações. Primeiro, depende de onde você está, de qual situação estamos falando. Então, o uso de este, esse, com T ou com S, isto, isso, depende de que situação estamos falando dessas 4. Primeiro, espaço. Se estivermos tratando sobre espaço, é o seguinte: com T, este, esta e isto, a gente vai usar se estiver próximo ao falante, aqui. Então, se eu estiver falando deste Kindle, eu vou dizer este, porque está próximo de mim, eu estou falando. Se eu quero falar desta caneta, esta caneta aqui, esta é a que eu estou usando. Este paletó, este microfone, então, este, esta, isto aqui, gente, é caro, é com T, isto. Então, próximo ao falante, aqui é isto. Próximo ao ouvinte, aí eu vou usar esse, essa e isso. Então, essa caneta que está na sua mão, você que é o meu receptor ouvinte. Se o objeto está próximo a você e eu estou falando, então é esse, essa e isso. Ei, esse chapéu aí, entende? Esse, porque está próximo ao ouvinte. Aquele, aquela e aquilo, distante do falante do ouvinte, está lá. Então, este com T aqui, esse com SS aí, aquele, aquela lá. Então, eu vou falar contigo, aquela árvore lá está longe de mim e de você. Então, vou usar aquele, aquela, aquilo. Aquilo que você está vendo é lindo, olha lá. Entende? Então, este é o uso desses pronomes no espaço. Beleza? Tranquilo? Tirou a dúvida? Show de bola. Não erra isso não. Vamos lá. Tem um professor muito bacana que ele deu a seguinte dica, assim, voltando um pouco, né? Gente, você não sabe usar esse usa esse. É sempre cuidado, hein? Cuidado com esse tipo de dica. O ideal é estudar e aprender, porque é facinho, tá? Por exemplo, se eu usar o este, esta, isto, esse, essa, isso, no tempo, eu te ensinei falando do espaço. Agora eu quero falar do tempo. Tempo. Se eu estiver falando do tempo presente, é com T. Este, esta, isto. Então, por exemplo, este dia de hoje está frio, está quente. Professor, o que você vai fazer à noite? Nesta noite, ou seja, é um tempo presente. Eu estou vivendo o dia ainda. E a noite faz parte do dia que eu estou vivendo. Então, eu vou usar com T. Para um futuro ou passado próximo, eu vou usar esse, essa e isso. Então, faz de conta que hoje é segunda. Alguém fala, o que você fez ontem? Eu falo assim, olha, esse final de semana passado, porque foi aqui agora, se hoje fosse segunda-feira, seria ontem, entende? Ou se não,
próximo final de semana. O que você vai fazer no próximo final de semana? Esse final de semana que está vindo, ou seja, não é presente, é futuro próximo. Então é nesse, beleza? Agora, um futuro remoto, longe, um passado, lá, vou usar aquele. O que você fez em dezembro do ano 2000? Nossa, naquele Natal eu passei fora, entende? Então, esse é o uso do tempo. Se eu quero falar do mês atual, olha, este mês está começando, ele vai ser legal. E o mês passado? Esse mês que passou, porque esse com 2 S é para passado próximo. Então, esse mês que passou, ele foi um pouco puxado, mas vai melhorar. Amém? Amém? Pega a benção aí, bora. Pega a benção, irmão. Vamos lá. E o uso aqui, a gente começa a falar de redação. O uso desses pronomes demonstrativos no texto. Aqui, cara, muita gente erra. Então, olha só, eu te ensinei a usar esse no espaço. No espaço, se está próximo do falante, é com T. Este, esta, isto. Se está próximo do ouvinte, é esse, essa, isso. Com 2 S. Se está longe dos dois, é aquele, aquela, aquilo. Agora, no tempo. No tempo, nós temos próximo, tempo presente, esse, essa e isso. E temos passado remoto, passado próximo ou distante. O próximo é esse, essa e isso. E o longe, longínquo, remoto é aquele, aquela, aquilo. Agora, o texto, no texto, como é que funciona isso? Vamos lá. Este, esta e isto anunciam. Então, você pode fazer assim, quer ver, ó? Este anunciam. Este, esta ou isto, tá bom? Este, esta ou isto. Anunciam. Esse. Pô, aqui, ó. Ou essa ou isso. Eu já anunciei. Vou retomar algo que foi dito e está próximo. Vou te dar um exemplo. A gente fala assim, ó. Siga este conselho. 2 pontos. Eu não falei o conselho ainda, por isso que eu coloquei a seta pra frente, ó. Este, tá lá pra frente, ó. Então, siga este conselho. Vá lá. Olha só. Vai lá. Faça isso. Então, eu ainda não falei. Eu vou falar. A lista de compras será esta. A lista de compras será esta. 2 pontos. Ainda vou falar qual a lista de compras. Eu não vi, eu não sei o que comprar. Então, será esta. 2 pontos. Então, eu contei. Eu ainda vou dizer. Mas se eu falo assim, ó, borracha, caneta, materiais hidráulicos, essa foi a lista de compras de hoje. Essa, porque já passou, eu já citei. Então, se eu ainda vou citar no texto, é esta. Se eu não citei, se eu já citei, é essa com 2 S's, tá bom? Show de bola. Bom, sobre proximidade, no texto também, eu tenho 2 núcleos do sujeito. Ó, João e Carlos fizeram a prova. Presta bem atenção nesse exemplo. Ó, João é número 1, Carlos número 2. Ó, João e Carlos fizeram a prova. Este acertou 10 questões. Este aqui, ele é usado para o mais próximo. Ele é usado para o Carlos, ó, que está mais próximo da palavra.
Aquele, 9, aquele está mais longe da palavra aquele. Ó. Tá vendo só? Então, ó, este é o Carlos, que é o mais próximo. Aquele, o João, é o mais distante. Então, eu tenho aqui o uso, então, de acordo com a proximidade. Caneta e borracha. Eu comprei, ponto. Esta, porque é borracha, tá mais próximo, caneta e borracha. Esta foi mais difícil de encontrar. Aquele foi mais fácil. Então, você vai usar o critério de proximidade das palavras em relação ao texto, tá bom? Então, olha só, cara, esse mapa mental aqui, ele é muito importante para você memorizar, para você estudar, estude por ele. Ele facilita muito a vida da gente na questão da assimilação do texto, tá? Ele ajuda demais nessa assimilação textual, tá bom? Muito legal. Bora pra frente? Tamo junto? Tranquilo? Vambora. Bom, eu queria falar dos pronomes relativos. Eu quero começar pelo que. Nós temos alguns pronomes relativos, isso confunde muito, é muito bacana e muita gente erra, tá? Muita gente erra. Então, vamos falar então desses pronomes de um modo muito, muito fácil. Claro, usando o mapa mental, muito legal. Vamos lá. Primeira coisa, o pronome relativo que? Ele retoma pessoas e coisas. Os pronomes relativos, o que? Ele vai retomar algo que já foi dito. Pode ser usado para retomar pessoas ou coisas. Pessoas ou objetos, sem nenhum problema. Bom, quando que o que vai ser pronome relativo? Porque o que pode ser também conjunção. Pode ter outras funções e não ser pronome. Como que eu vou saber que o que é um pronome relativo? Eu puxei atrás certinho, ó. Que será relativo quando puder ser trocado por o qual, os quais, a qual, as quais. Certo? Então, toda vez que você tirar o pronome que da frase e puder mudar por o qual, os quais, a qual e as quais, então você tem o pronome relativo que. Isso é um bisuzinho para você. Bom, às vezes haverá proposição antes desse pronome relativo. Então, muitas vezes, ou a maioria das vezes, há uma preposição antes do pronome relativo. Como assim? Vou te mostrar agora. Aqui, ó. A camisa de que gostei é rara. Olha aqui a preposição de. A gente fala, no modo coloquial, assim, ó. A camisa que gostei é rara. A maioria fala dessa forma. A camisa que gostei é rara. O que acontece? O verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse verbo exige a preposição de. Ele exige a preposição de. Então, você é obrigado a colocar o de aqui, ó. A camisa de que gostei é rara. E a gente não fala assim, a gente fala a camisa que gostei é rara. Então, esse verbo exige a preposição de. Você entende? Então, esse tipo de pronome, esse pronome relativo que, você tem que tomar cuidado
você tem que olhar o verbo para saber se o verbo não pede preposição, porque se ele pedir preposição, ele é um verbo transitivo indireto, vou te ensinar isso depois. Então, se ele exigir preposição, você precisa colocar preposição na frase. Olha o segundo exemplo, quer ver? Só mudar aqui para a caneta. Olha aqui, ó. O amigo com que posso contar é você. A maioria fala assim, ó, o amigo que posso contar é você, esquece o com. Não é verdade? Por quê? Porque quem pode contar com algo. Então, eu não posso usar isso numa redação sem essa preposição. Isso aqui vale nota demais da conta. Então, você precisa usar a preposição, porque o verbo contar, ele exige preposição. Então, o amigo com que posso contar é você. É você. A casa que me apaixonei é aquela, não. Que apaixona por algo ou por alguém. Então, a casa por que me apaixonei. Olha, eu preciso da preposição. Por. Obrigatória. Por que me apaixonei. Agora, no quarto exemplo, é sempre assim, não. Olha aqui, ó. O primo que vi foi o João. O verbo ir, conjugado, o verbo ver, conjugado aqui como vi, ele não pede preposição. Não pede preposição. Então, aqui, ó, pus até um X aqui, ó, não tem preposição. Aqui eu posso usar o que sem a preposição. O primo que vi foi o João. Então, em alguns casos não pede preposição. A grande dificuldade aqui é identificar se o verbo exige preposição ou não. E se exigir, ela vem antes do que, do pronome relativo que. Bom, mais um exemplo para você. O material de que preciso está aqui. Bom, que é um pronome relativo, porque ele pode ser substituído pelo qual, né? O material do qual preciso está aqui. E ele retoma a palavra material. Ele retoma uma palavra antes, material. Agora, presta atenção. Quem precisa de algo. Então, esse precisa de, ele exige a preposição de, ó. Então, eu preciso ter esse de antes do que. Então, ó, o material de que preciso está aqui. Então, essa é uma preposição obrigatória aqui na frase. Porque o verbo exige essa preposição, tá? Cuidado, então, com isso. Vamos para frente. Bom, eu posso ter também, antes do pronome que, eu posso ter como antecedentes pronomes demonstrativos. O, a, os, as. Parece artigo definido, né? Não. Mas eu tenho pronomes demonstrativos como o, a, os, as. Por exemplo, ó. Fiquei quieto porque não entendi o que ele dizia. Esse o posso trocar pelo pronome demonstrativo aquilo. Perdão, aquilo. Então, olha só, entendi aquilo que ele dizia. Então, é por isso que esse o aí, toda vez que eu trocar o o por aquilo, aquele, né? Ele é um pronome demonstrativo. Então, eu tenho o que depois do o, do pronome demonstrativo. Guardei as revistas boas e pus no reciclável as que prestavam mais, né? Tem isso aqui, saiu erradinho e tal. As que prestavam mais. Olha só. Guardei as revistas boas e pus no reciclável as que prestavam mais. Então, ó, que é o pronome relativo. Antes dele tem o as, que é um pronome demonstrativo. Porque eu posso mudar ele por aquelas. Aquelas que prestavam mais. Aquelas. Então, olha só. Se eu tenho o pronome relativo que,
pode ser substituído por o qual, os quais, a qual e as quais. Ele pode vir precedido de preposição obrigatória, dependendo do verbo, ou precedido de pronome demonstrativo. Então, cuidado com isso, tá? Bom, outros pronomes relativos. Pronome quem é um pronome relativo. Bom, o quem é usado só para pessoas. Ele retoma pessoas. Olha só. Há muitos professores, pessoas, a quem devemos grande parte do que somos. Então, esse quem aqui são os professores, não são? Então, está retomando pessoas. O jaguar, a quem alguns povos andinos temiam, era considerado um deus. Mas peraí, jaguar não é bicho? Sim, mas é considerado um deus, pessoa, no contexto aqui. Então, o quem está retomando um termo anterior. Outro pronome relativo, quanto e quantas. Quanto e quantas. Olha só, quanto e quantas é empregado depois de tudo, todo, toda, tanto, tanta, todos, todas, tantos e tantas. Toda vez que eu usar essas palavrinhas e tiver o quanto, ou quanto, ou quantos, ou quantas, eu estou diante de um pronome relativo. Relativo. Então, olha só. Mudaremos o texto tantas vezes quantas. Olha só. O quantas é o pronome relativo e vem depois do tantas. Olha só. Forem necessárias. Nem sempre poderemos ter tudo quanto, esse quanto aqui é pronome relativo, porque está depois de tudo, está retomando tudo. Desejamos. Então é um bisuzinho aí para usar quanto e quanta. Outro. Onde e aonde? Onde e aonde? Onde indica lugar em que. Aonde, lugar a que. Então, por exemplo, olha aqui, eu fiquei emocionado ao rever a escola onde estudei quando criança. Então, você pode trocar por em que. A escola, que é o lugar em que estudei quando criança. Em que estudei. Não é aqui estudei, em que. Agora, você já conhece a região aonde iremos no próximo mês? O lugar a que iremos no próximo mês? Então, se eu puder relacionar com a que, é aonde. Tem um outro bizu também. Onde é usado como ideia de algo estático. Por exemplo, perdi meu celular. Onde eu perdi meu celular? Onde deixei meu celular? Porque celular é um objeto inanimado, imóvel. Ele não se movimenta. Concorda? Então, tá paradinho lá. Onde eu deixei meu celular? Onde está o celular? O celular não anda, é onde? Agora, movimento. Aonde iremos amanhã? Falando movimento, tá vendo só? Aonde fica a casa ou onde fica a casa? Onde fica a casa? Lugar em que fica a casa. Casa é estática, sim ou não? Agora tem alguém viajando, né? Alguém viajando, você liga, você sabe que ele está no caminho. Vocês falam assim, aonde vocês estão passando agora ou onde vocês estão passando agora? E aí, aonde vocês estão passando? Então, qual lugar em que vocês estão passando ou aqui vocês estão passando? Em que? Não é verdade? Que o lugar lá está parado. Vocês estão passando, eles que estão passando, não é o lugar. Agora, você vai sair. Você fala, aonde você vai? Aonde nós iremos? Aonde vocês vão? Dá uma ideia de movimento. Certo? Show de bola. E vamos para frente. Bom, cujo e cuja. Bom, cujo está sempre
entre dois substantivos. Sempre. O bizu nunca usa o ou a com cujo. Então, cujo a, não. Então, tem uma regra simples. Não use artigos no seu cujo, ok? Diga isso. Não, nunca usarei artigo no meu cujo. Beleza? Então, não use, viu, produção? Artigo no seu cujo. Não coloque artigos no seu cujo e você será feliz. Então, quando eu falo assim, ó, a ponte Rio-Niterói, cuja beleza. Olha só, cuja está entre dois substantivos, ó, Rio-Niterói e beleza, ó. Substantivo, substantivo. E não tem artigo aqui, ó, porque tem gente que fala, a ponte Rio-Niterói, cuja a beleza marca a paisagem carioca, foi inaugurada em 74. Não, cuja beleza. O rapaz cujo, não é o cujo, não, é sempre cujo, tá bom? O rapaz cujo homem estava não sei aonde, fazendo não sei o quê, então nunca usa o ou a, ok? Então, ó, a ponte Rio-Niterói, cuja beleza marca a paisagem. Olha, o rapaz cuja feiura. Tá vendo só? No meio de dois substantivos. Agora você pode falar, o rapaz cuja a feiura assustou várias... Não, cuja feiura. Então não se usa o ou a no cujo ou cuja, tá? Então repita sempre, não usarei cujo, não usarei artigo do meu cujo. Esquece disso não, tá bom? Próxima aula, já estamos encerrando o assunto de pronomes. Vamos comentar um pouquinho sobre pronomes de tratamento, ok? Pronomes de tratamento, super abraço para você, beijão, valeu, tchau, até mais.